Existe um tema muito estudado nas lides espíritas, que é a obsessão. Existem livros, existem cursos sobre obsessão. Obsessão, que todo mundo sabe, é quando o espírito ele tenta nos atrapalhar. É quando o espírito desencarnado, ele tende a ter uma ação coercitiva sobre a nossa mente, dificultando o nosso raciocínio, dificultando o nosso livre-arbítrio, dificultando a nossa livre iniciativa, levando à alteração da função da mente, da função do cérebro até a função do corpo, levando à doença propriamente dita. Isso foi muito bem estudado por Allan Kardec, que ele chega a classificar de forma didática a obsessão em simples, fascinação e até subjugação. Nós temos que entender, acima de tudo, que a obsessão, hoje nós sabemos perfeitamente que ele é um cofator. O obsessor não é em si a causa das nossas desditas. Vanderlei de Oliveira, o psicólogo holístico, que nós gostamos muito dele, ele é médium, escritor, ele relata que ninguém tem problemas de obsessão. Nós temos problemas emocionais que causam obsessão. As nossas disfunções psíquicas, emocionais, nossos conflitos, abrem justamente vulnerabilidade para que esses irmãos desencarnados nossos se aproveitem da nossa situação de fragilidade. Então, é muita infantilidade da nossa parte, imaturidade, puerilidade, transferir para os obsessores as nossas lutas, os nossos conflitos, as nossas escolhas, as nossas condutas. As condutas, escolhas, conflitos são nossos, não dos obsessores. Então, jamais poderemos transferir para os obsessores qualquer situação, por mais difícil que seja. O que acontece é que a obsessão é um cofator. O indivíduo está depressivo é porque ele está obsediado. Não. Ele iria desenvolver essa depressão cedo ou mais tarde, ou já tinha no contexto dele sementes para isso. O obsessor achou ou pensou aquela vulnerabilidade, disparou a depressão dele ou agravou e exacerbou. O indivíduo ele tem uma grande tendência para o álcool ou para os vícios. Ele está obsediado, mas não foi a obsessão exata a causa disso. Porque senão, gente, nós temos um pensamento muito mágico, muito pueril, das velhas religiões, que Deus é o grande justiceiro e o demônio é que me faz tudo de mal. Nós estamos sempre transferindo nossas responsabilidades para padres, gurus, médiuns, governadores, esposa, marido, filho. Quer dizer, a gente está sempre jogando para o exterior coisas que nos competem fazer, que nos competem mobilizar. Uma das características de maturidade espiritual e psíquica de alguém é a autorresponsabilidade, como nós vamos falar daqui a pouco. Então, essa cultura espírita, muito em voga ainda, de querer explicar todas as nossas desditas por karma e obsessão, ela é realmente muito pueril. Karma é uma palavra que significa apenas ação, que vem do sânscrito, que pode ser uma ação para o bem como para o mal. A lei de causa e efeito, estudada por Allan Kardec. E os obsessores, eles são apenas justamente cofatores das nossas desditas, não a causa. Claro, a obsessão é uma pandemia, como relata Filomena de Miranda. Existem verdadeiras faculdades de obsessão na vida espiritual, nas informações que chegam até nós através da literatura espírita. Existem aparelhos que os obsessores usam para nos prejudicar, chips e tantos outros aparelhos, cirurgias. Se utiliza o chamado ovoide para colocar no perispírito de outra pessoa. Existe sim, mas ai de nós se não fossem nossos amigos espirituais, gente, para refazer ou tentar nos proteger. Mas quem vai ficar mais na proteção ou na vulnerabilidade dos obsessores é a nossa mente, são as nossas escolhas. São as nossas condutas, são o que nós elegemos para nós. Então, jamais transferir para os obsessores, que eles são realmente a causa ipsi verbis da nossa vida, seja lá qual for. Eu me lembro de uma das passagens do livro de Vanderlei de Oliveira, o pai João, ele relata: meu filho, no seu destino nem Deus, às vezes, é o responsável. Porque é a lei do livre-arbítrio. Você tem a capacidade de melhorar ou piorar a sua vida a qualquer momento. Isso é um dos pontos mais belos da doutrina espírita, que era defendido pelo Chico Xavier. O Chico falava que a doutrina espírita é uma das religiões mais democráticas que existem, porque ela enfatiza de forma muito clara a livre opção, o livre-arbítrio. Faça da sua vida o que você quiser. Não tem ninguém te obrigando a fazer ou desfazer isso. Eu quero ser assim. Eu elejo isto. Eu desejo fazer isso. Eu sempre costumo dizer que se eu quiser sair daqui agora, por esta porta e assaltar um banco, eu vou assaltar o banco. Os meus mentores não podem chegar na porta e fazer isso. Não, aqui você não passa. Isso não existe no processo evolutivo de um espírito. Eles podem me intuir a não fazer, mas não podem me impedir, segurar na minha mão.
Como muitas vezes um pai tenta fazer isso com um filho menor. E nós, o filho cresce e a gente tenta ingerir, influenciar na vida dele, tirando dele o seu livre-arbítrio, o seu progresso, a sua autorresponsabilidade. Então, a questão da obsessão começa a ser melhor entendida por nós. Lembrando, gente, que o obsessor é apenas um termo técnico utilizado por Allan Kardec para designar o espírito que tem de nos prejudicar, fazer essa ação coercitiva na nossa mente. Mas o obsessor é gente da fora do corpo físico, como eu e você, que em algum momento do nosso processo evolutivo, nós ferimos ele direto ou indiretamente, uma situação mais ou menos grave. Então, o obsessor, ele é um espírito em processo evolutivo, como eu e você, com as mesmas qualidades e defeitos. Só está fora da carne. Tem mais liberdade do que nós, mas tem as mesmas características, estão ligados a nós. Porque a obsessão acontece, gente, porque existe imperfeição na Terra. É o processo evolutivo, é o contexto que nós estamos vivendo. Quando não tiver mais a imperfeição como nós entendemos, os obsessores não terão como pensar na nossa mente, o nosso campo psíquico, os nossos conflitos emocionais, a nossa baixa estima, os nossos vícios, seja lei afora, pode fazer uma lista de situações ainda que nos envolve a fraqueza emocional, a disfunção moral, que faz parte do nosso processo evolutivo. Mas a obsessão, muito bem estudada pela doutrina espírita, mas existe ainda uma parte que ainda é muito pouco estudada, que é a autoobsessão. O que é a autoobsessão? Kardec, em Obras Póstumas, relata o seguinte: não raro o homem é obsessor de si mesmo. Não raro o homem é obsessor de si mesmo. O que ele quer dizer com isso? É que muitas vezes nós somos capazes de levar uma ação coercitiva da nossa própria mente, dificultando a nossa livre iniciativa, sentimentos de baixa estima, sentimentos de toxicidade, sentimentos ou arrastamentos para o vício e assim por diante. Então a criatura, todos nós, gente, muitas vezes somos capazes de nos auto-prejudicar. Isso não é raridade, isso é o mais comum que vocês possam imaginar. Porque a auto-obsessão, muitas vezes, ela é justamente a abertura para que os espíritos inferiores, ou justamente os obsessores, vão agir sobre nós. Esse é o nosso ponto de vulnerabilidade, seja mental ou físico. A auto-obsessão é quando nós entramos num curto-circuito de pensamento fixo, recorrente, persistente, pejorativo, negativo, autodepreciativo, que dura dias, meses, anos, e tornando-se uma crença negativa, dificultando as nossas tomadas de iniciativa. E claro, quando a auto-obsessão é muito persistente, ela vai levar às diversas doenças psiquiátricas já catalogadas pela medicina e outros transtornos físicos também, muito bem estudados pela medicina. Porque tudo vai começar pelas nossas escolhas mentais. Essa é a auto-obsessão. A criatura mesmo se prejudica. Pensamentos recorrentes, persistentes. Então essa figura mostra muito bem isso. Nós somos capazes de plasmar essas ideias, como eu vou explicar para vocês. Olha. Isso aqui é Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Olha o que ele diz. Mas é necessário evitar atribuir à ação direta dos espíritos todas as nossas contrariedades. O que ele quer dizer com isso? Vamos parar de colocar no colo dos espíritos todos os nossos problemas. Vamos parar com isso. Ele que está chamando a atenção, ele continua. Que, em geral, são consequência da nossa própria incúria ou imprevidência. O que é incúria? É o desleixo, o desmazelo nosso. Não estamos cuidando do que deveria ser cuidado. Principalmente do nosso campo mental, do dinamismo, do nosso psiquismo. Então, isso aqui está Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, em que ele aborda um pouco a auto-obsessão. Preocupando com a criatura, ela é capaz de desestruturar o próprio dinamismo da sua mente. Então, essa é a auto-obsessão já estudada por Allan Kardec. Bom, uma paradinha aqui. Raiva, medo, angústia, ciúme, inveja, desejo, tristeza e outros sentimentos e pensamentos que qualquer pessoa poderia pensar como negativo. Meus amigos, olha, nós somos espíritos que pertencem à espécie humana. Tudo isso daqui, tudo isso, faz parte de uma mente normal. Que é isso, Carlos? De raiva, medo, ciúme, inveja, desejo? Eu nunca senti isso. Se alguém nunca sentiu isso, está negando, é um processo de negação, ou está mentindo, ou realmente é um espírito angelical, não pertence mais à espécie humana. Porque isso aqui faz parte de uma mente normal. É um mecanismo normal. Esses pensamentos, sentimentos, gente, eles são realmente chamados sentimentos ou pensamentos mobilizadores. Eles fazem parte para a mente se conservar de vários insultos que ela recebe ao longo da vida. Começa num processo psíquico desde a infância, o intraútero. Veja só, o nosso corpo ele tem anticorpos para proteger das infecções, das intempéries do meio.
A mente humana também tem essas defesas, que se elas não tivessem, nós poderíamos entrar no estado de inanição, apatia completa ou de loucura. Isso faz parte da defesa da mente. Por exemplo, quem aqui nunca sentiu a tristeza, gente? Para com essa ideia, eu não posso ficar triste. Claro que pode ficar e faz parte, é natural, é fisiológico, é rígido. Quem aqui nunca perdeu um ente querido na família? Terminou um relacionamento? Não passou numa prova? Isso faz parte da função da mente. É uma reação natural. A tristeza é também um sentimento mobilizador, que geralmente quer dizer adapte-se. Está te chamando para se adaptar a uma nova situação, a encontrar novos caminhos, novos horizontes. Eu não tenho mais aquilo de imediato. O que eu faço? Vem a tristeza. Ela está te convidando para isso. A raiva. Ah, cara, sentir raiva. Sente raiva sim, faz parte justamente da defesa da mente. Por exemplo, um relacionamento altamente abusivo. Você faz tudo para a pessoa, seja marido, mulher, filho, filha, amigo, amiga. Ele pede, você faz, você está muito disponível. Chega um momento que você está se sentindo abusado. Assim, poxa, essa pessoa não é recíproca comigo? Faz tudo para ela. Claro, vem um sentimento de raiva. Para quê? Para acender a luzinha vermelha em você. Olha, você está muito disponível na relação. Está tendo abuso. Abra sua cabeça. Você está dando tudo para a pessoa, poxa. E você? Sua autoestima? Seus cuidados? Sentiu uma raiva do fulano? Sentiu uma raiva? Ele não faz o que eu faço. Bem feito para você. Por causa é a raiva. Ela chama a sua atenção. Assim, gente, é o medo, a angústia, a inveja. É muito comum o sentimento de inveja. Quando você vê mesmo uma pessoa que você mais gosta, poxa, eu queria tanto ser o fulano, eu queria tanto ter o que ele tem. A inveja quer dizer, você pode. Trabalhe, reveja seus pontos de vista. Reveja suas ferramentas, seus instrumentos pessoais, para que você possa também ter o que ele tem, o que ele é. Então, gente, são sentimentos que fazem parte da mente normal. O problema é quando esses sentimentos e outros passam a ser um estado emocional. O que é o estado? O pensamento passa de dias para meses, meses para anos, e passa a virar uma crença, em que, por exemplo, a raiva gira o ódio e às vezes vem com revolta e assim por diante. E a pessoa passa a agir com base neles. Os sentimentos, gente, e os pensamentos são amorais. O problema é quando a gente passa a agir com base neles. Então, eles realmente passam a nos prejudicar quando eles passam a ser o estado. Mas tudo isso aqui faz parte do funcionamento normal de uma mente, graças a Deus. Bom, e o que acontece na auto-obsessão? Na auto-obsessão pode ter vários pensamentos que realmente se tornam negativos e doentios. Todos nós já tivemos, vamos ter ou estamos tendo um deles. E poderia fazer uma outra listagem aqui. Nós poderíamos passar a noite toda listando pensamentos negativos que todos nós temos e que muitos nem têm consciência. O principal deles, gente, é um sentimento de culpa, que por vários motivos, pode ser até questões de outras vidas. Todos nós nos sentimos culpados e justamente na culpa é que os espíritos obsessores trabalham em cima de nós. Justamente que nos levam a essa aqui, o não merecimento. Você é culpado, você não merece ser feliz. Você não merece o que tem, você não é o que você está pensando, você não é bonzinho que vai no centro espírita, você é um inferior, você é frágil, e vai por aí afora. São primeiros nós que estamos falando isso conosco. E, obviamente, o obsessor vai pensar esse pensamento e vai conseguir fazer um elo, uma ligação, um curto-circuito. Mas a auto-obsessão ela pode durar muito tempo sem qualquer entidade conosco. É o nosso próprio pensamento determinando uma nova função cerebral. Porque tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos altera o mecanismo, a dinâmica cerebral. Existe uma coisa em neurociência chamada neuroplasticidade. O cérebro humano ele não é um órgão estanque, parado. Ele se modifica ao longo do tempo, principalmente de acordo com o que nós fazemos com ele. Principalmente pensamentos, sentimentos e ações. Nós somos capazes de moldá-lo. Isso está comprovado cientificamente, isso não é apenas uma teoria científica. O nosso cérebro ele é moldável, por isso é chamada neuroplasticidade. Podemos reprogramá-lo para questões negativas, como reprogramá-lo para a saúde. E esses pensamentos, se persistentes, eles vão gerar alterações não só no funcionamento da mente, eles passam a alterar o quimismo do cérebro, determinando, às vezes, doenças neuropsiquiátricas e até físicas. Então, esses pensamentos persistentes, eles chamam, que nós o conceituamos de auto-obsessão. A compulsão e os vícios aqui é uma coisa muito clara. Pessoas que começam com compulsão pelo álcool, pelo jogo patológico, por sexo, assim por diante.
elas começam com esses pensamentos recorrentes e acabam levando esse tipo de comportamento. Vítima do destino, isso aqui é terrível. Isso é uma cultura entre nós, principalmente religiosos. Deus está me punindo, nada dá certo na minha vida. Justamente eu fiz coisa errada no passado, a ideia do karma. Então vai por aí afora. São ideias, portanto, gente, distorcidas que nós temos de nós. É o que nós chamamos de distorção cognitiva. É quando a pessoa está raciocinando em algo que realmente não corresponde à realidade, causando disfunção cerebral para ela, uma disfunção mental para ela, em que ela passa a ser recorrente. Forma-se um curto-circuito na mente. Vem um pensamento negativo, surge o sentimento, esse sentimento alimenta o pensamento, ela entra num curto-circuito cerebral e pensa nisso dia e noite. Muitas vezes ela não tem tanta consciência do que ela está pensando, nem sempre nós temos consciência dos nossos pensamentos. Mas está aquela sensação inconsciente de que algo está desagradável, que ela não está justamente se adequando ao dia a dia dela. Alguma coisa está diferente. Então, a autoobsessão, essa é a característica, principalmente esses pensamentos. Só que aqui, gente, vem a medicina comprovar algo muito importante para nós. Primeiro, uma passagem sobre isso daqui. Fluido cósmico universal e pensamento. Isso está em A Gênese. Existe esse capítulo na Gênese em que Allan Kardec ele nos dá as bases teóricas para a gente entender um pouco do mundo espiritual, a mediunidade, a obsessão, materialização, como é que é isso? Até onde a gente pode saber. Os espíritos vêm falar que o fluido cósmico universal, gente, é a chamada matéria elementar primitiva. Nós temos 3 elementos no universo, Deus, Espírito e a matéria. Nós conhecemos só 10% da matéria, como diz Emmanuel. O resto não dá para especular, é discutir sexo dos anjos. O que é feito Deus e o Espírito, nós não sabemos. Está lá no Livro dos Espíritos. Mas essa matéria, na sua forma quintessenciada, purificada, rarefeita, está à nossa volta. Ela que forma todos os elementos da tabela periódica, ela que forma todas as matérias que estão à nossa volta, o nosso corpo, os átomos, tudo é feito na sua essência de fluido cósmico universal. Este fluido à nossa volta, que está aqui, na volta do universo, ele está nessa forma pura. E tem uma coisa que age sobre ele, é o pensamento dos espíritos encarnados e desencarnados. Então existe uma frase entre os espíritos que diz que pensar é causar. Você está pensando qualquer coisa, você está causando algo em torno de você e no seu próprio perispírito. Começa a mexer o fluido. Por isso que Allan Kardec relata que nós somos qualificadores do fluido cósmico universal à nossa volta de acordo com os nossos pensamentos. Então, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos, os fluidos vão ter forma, cor, cheiro, características físicas, químicas, de acordo com o pensamento e sentimento. Vejam só um exemplo. As regiões umbralinas, elas têm aquele aspecto que os livros trazem de uma região pantanosa, sombria, pegajosa, fétida. Não é porque Deus criou aquilo para pegar e colocar lá os espíritos inferiores. Não, nada disso. Aquela região tem esse aspecto lúgubre, pantanoso, feio, fétido, por causa que os espíritos que estão ali têm uma grande densidade de pensamentos no ódio, na revolta, na vingança, na luxúria e assim por diante. Então eles plasmam esse tipo de ambiente. São os pensamentos que fazem isso. As regiões superiores astrais, descritas como luminosas, belas, perfumadas, elas têm a mesma característica do pensamento dos seus habitantes. Então os pensamentos nossos de encarnados e desencarnados criam na atmosfera o que nós chamamos de psicosfera. É justamente as características mentais do pensamento dos habitantes daquele local. Então, assim, a nossa casa, nosso ambiente de trabalho, uma festa, um país, o planeta, vai ter a sua psicosfera de acordo com os pensamentos e sentimentos dos seus habitantes. E todos nós temos a nossa aura, a nossa psicosfera individual. Portanto, cada pensamento nosso, por mais íntimo que ele seja, ele é exteriorizado no perispírito, principalmente através de imagens, automaticamente. Através de movimentos. Principalmente quando essa ideia ela está muito fixa, ela reverbera constantemente. Nós imediatamente exteriorizamos aos espíritos realmente o que somos, o que pensamos. Então os espíritos, por mais superior ou inferior que eles sejam, eles nos identificam, os pensamentos mais íntimos. Isso é a vida. Por isso, quando nós desencarnamos, nós deparamos diante das nossas próprias verdades. Não temos mais o corpo de carne para ficar escondendo, seja lá o que for. Então vivenciamos o mundo da verdade, o mundo da realidade, como diz André Luiz. Então pensar é causar. O nosso pensamento, portanto, ele cria, quando negativo, uma densa nuvem em torno de nós. O fluido fica denso, carregado, e permitindo justamente que espíritos naquela mesma faixa vibratória são capazes de sintonizar conosco.
Dependendo do pensamento negativo, pejorativo, de tristeza sistemática, nós somos capazes de criar verdadeiros vibriões mentais. Isso descrito por André Luiz. O que é isso? Uma espécie de bactéria que tem vida própria. Como assim? Criado por nós mesmos. A nossa mente é co-criadora. Os espíritos dizem isso. Ele passa a ter vida própria, parasitando a nós mesmos. Isso é o extremo da auto-obsessão. É quando o nosso pensamento negativo já está produzindo vida negativa que não precisa de nenhum obsessor. Nós mesmos estamos produzindo conosco mesmo. Está descrito em vários livros do André Luiz, de Filomeno de Miranda, esses vibriões. E claro que é um prato cheio para que os nossos inimigos espirituais se sintonizem. Porque quando nós lançamos um pensamento, ele tem uma faixa vibratória de onda. E vamos entrar em contato com espíritos encarnados e desencarnados na mesma faixa vibratória. É igualzinho um rádio. Você vai colocar lá no dial para escutar a rádio X ou Y. É igualzinho. São milhões de pensamentos. Como diz André Luiz, nós estamos mergulhados num mar de ondas mentais. Sejam de encarnados e desencarnados, no ambiente de trabalho, seja onde for. Você, de acordo com o seu pensamento, dependendo da persistência do pensamento, você vai registrar com o pensamento do X, do Y, do B, seja encarnado ou desencarnado. Isso é, os espíritos colocam isso constantemente ipse verbis. Porque nós estamos optando para registrar com fulano, ciclano ou beltrano, ou encarnado ou desencarnado. É uma escolha nossa. Ah, mas eu não queria. Mas é o seu pensamento que está exteriorizando isso. Através de imagem, cheiro, cor e ondas mentais. Ondas. Que vai justamente entrar em contato com, seja lá com quem for. Afins atrai afim, gente. Semelhante atrai semelhante. Isso, encarnados e desencarnados. Espíritos alegres, bondosos, inteligentes vão se reunir. Espíritos voltados para o ódio, para a violência, para o crime, para a barbaridade, vão se reunir, sejam encarnados e encarnados. Isso é a lei da vida. Semelhante atrai semelhante. Quero lembrar para vocês, gente, que o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, fala que cada um respira num clima que produziu para si mesmo. Cada um respira num clima que produziu para si mesmo. Cada um tem um hálito psíquico. Cada um tem um ecossistema psíquico que pode ou não atrair agentes infecciosos, sejam eles físicos ou espirituais. Por isso, muitas doenças que aparecem de um momento para outro, porque justamente há um ambiente psíquico na Terra ainda muito desfavorável para a nossa imunidade, para a nossa saúde, devido aos nossos próprios pensamentos. Porque quando você mantém um estado de ódio, de revolta persistente, você reforça essa onda mental planetária. Não se sinta culpado, mas isso é um fato. É o que os espíritos sempre nos comentam. Nós somos responsáveis pelo ecossistema mental, emocional do planeta, da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, seja onde estivermos. Mas, meus amigos, o pensamento, como eu disse, isso parece ser uma teoria religiosa, isso é um discurso filosófico, isso está nos livros. A nossa ciência está comprovando o que o Espiritismo está dizendo textualmente há muito tempo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui não é uma teoria científica, isso é uma comprovação científica. O nosso cérebro não diferencia a realidade da imaginação. Que é isso? Como assim? Uma pergunta para vocês. O nosso pensamento é virtual ou real? O que vocês acham? Discussão, hein? O que vocês acham? Nosso pensamento é virtual ou real? Ninguém quer falar? O que vocês acham, gente? Vai, chuta. Só tem dois para escolher, ué. Oi? Se for olhar a sua transparência real. Pensamento real. Quem defende o virtual? Gente, vejam bem. O pensamento é virtual, tá? Mas peraí, pensamento virtual? Ué. Se o pensamento não fosse virtual, a gente não poderia pensar no passado, porque ele já passou. E nem poderia projetar o futuro, ele não está acontecendo. Outra comparação simples, eu estou aqui pensando num prato delicioso que eu quero comer, uma macarronada, seja lá o que for. Sua boca vai salivar, seu estômago vai começar a produzir sucos gástricos, mas você está comendo o prato na hora? Não está. Então o pensamento é virtual, virtual mesmo. E ele faz muita saúde uma bagunça com a nossa vida. Porque nós podemos valorizar ele ou não. E ele nos prega muita peça, muita peça. Então, gente, isso daqui é algo muito sério, que a gente pode tirar proveito ou não. Olha aqui, ó, o cérebro não consegue diferenciar, portanto, gente. Quando eu estou pensando numa bola de borracha, quando eu estou pensando num gato, quando eu estou pensando no meu pai, o cérebro está entendendo que ele está na minha frente.
O nosso cérebro mais animal está reagindo dessa forma. Que é outra comparação, coisa simples. Muitos aqui não gostam. Imagina você vendo um filme de terror. Está lá com a sua pipoquinha, no cinema ou em casa. O seu cérebro consciente, os lobos pré-frontais, sabe. Não, aqueles são artistas, eles estão maquiados. Isso aí foi editado. Eles erraram para fazer essa cena várias vezes. Mas você começa a assistir. O que acontece? Taquicardia, sudorese. Você começa a olhar para os lados, porque o cérebro começa a reagir dessa forma. Mas é apenas uma película, é virtual, não é real. Tá, mas o cérebro está compreendendo que aquilo é real. Quem aqui nunca passou por estresse pós-trauma? Uma situação mais extrema. Uma pessoa que sofre um acidente de carro, uma pessoa que é assaltada na rua, ela sai na rua, ela começa a ter sudorese, ela tem taquicardia, sudorese, as pupilas dilatam, ela começa a ter tonteira. Por que isso? Não tem ninguém assaltando ela, já passou o evento. É porque o cérebro está associando aquela situação como ela está vivendo de novo sendo assaltada. É o pensamento virtual. A pessoa que sofreu um acidente de carro, quando ela entra no carro, ela começa a ter palpitação, as pupilas dilatam, soa frio, dá enjoo, vertigem. O cérebro está entendendo que ela está sofrendo um acidente de novo. O pensamento é virtual, mas o cérebro está entendendo isso. Gente, isso ocorre conosco 24 horas por dia. 24 horas. Nós estamos pensando agora, eu estou falando palavras, vocês estão vendo imagens na cabeça de vocês. Isso é virtual. Se eu começar a narrar algo mais extremo, negativo ou positivo, o cérebro vai começar a entender geralmente como real. Geralmente. Algumas pessoas têm mais sensibilidade, outras não. Mas dependendo do estímulo, elas são capazes disso. E vou falar mais adiante, gente. Há pessoas que têm doenças físicas, cegueiras, paralisias, produzidas pelo pensamento, que altera o funcionamento cerebral. Então, o que o Espiritismo está falando, que eu tirei esse tempo para falar com vocês, que já é falado por Allan Kardec, as nossas neurociências estão comprovando ipsis verbis isso. Que o pensamento é capaz de alterar o cérebro. Assim que o cérebro é capaz de nos pregar peças. Então, o cérebro não é capaz de diferenciar o que é justamente real, o que é realmente virtual. Então, nosso pensamento é virtual. Só que o cérebro entende como real. Pelo menos na maioria das vezes. Tá? E a resposta orgânica para isso. Quer a comprovação disso? Achar que eu estou brincando? Eu não trouxe o vídeo, não. Quem quiser entra no YouTube para ver isso. Tá bom? Isso aqui é uma experiência científica que foi replicada várias vezes. Ela foi iniciada na década de 90 na Universidade de Princeton por um dos pesquisadores. É a chamada experiência da mão de borracha, ou experiência da mão falsa de borracha. Se vocês quiserem, assistem no YouTube. Existem várias variações desta pesquisa. Mas vejam só, vamos lá. Isso aqui é uma senhora, vocês estão vendo. Isso aqui é a mão direita dela, a mão esquerda dela real, e a mão de borracha. Mão de borracha dela. E aqui está um turbante, né, um cobertor, de tal forma que foi colocado em torno dela para começar a entender que esta mão de borracha fosse dela. Então essa pesquisa, gente, é para condicionar o cérebro que essa mão de borracha é dela. Essa é uma pesquisa simples para tentar enganar o cérebro que essa mão de borracha é dela. E é espantoso. Durante alguns minutos, o examinador, isso aqui é a mão do examinador, ó. Isso aqui é um anteparo que está dividindo a mão esquerda dela verdadeira da mão de borracha. Ela não está vendo a sua mão esquerda. Então a mão esquerda dela, a mão de borracha, a mão direita. O anteparo que está evitando que ela veja a sua mão esquerda. Isso aqui é a mão do examinador. O examinador está passando aqui um pincel e outro pincel na mão de borracha. É a fase de sensibilização. Ao mesmo tempo, ele passa na mão verdadeira dela e simultaneamente, simetricamente, na mão de borracha. Passa lá o pincel, nas duas, simultaneamente. Depois, no mesmo lugar. Depois ele utiliza uma agulhinha. Espeta ali a mão dela no mesmo local, espeta a mão de borracha no mesmo local. Depois ele passa o próprio dedo dele, sensibilizando. De repente, o examinador pega um martelo e bate fortemente na mão, somente na mão de borracha. Mais de 50% dos que foram pesquisados tira sua mão esquerda imediatamente. Descreveram que sentiram dor e mais, tiveram um aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e sudorese, aumento do suor. Uma reação física orgânica. Mas parece, como é que pode? Mas bateu aqui, ó, na mão de borracha. Quem fez isso senão o cérebro? Durante alguns minutos condicionou o cérebro para isso. Nós fazemos isso com o cérebro o tempo todo. Através dos nossos pensamentos. Nós reprogramamos ele o tempo todo. Nós somos capazes disso. E mais aqui, ó. Algumas pesquisas jogavam uma luzinha vermelha na mão de borracha, igual eu estou jogando, e uma luzinha azul, só na mão de borracha. Mais de 50% das pessoas que foram pesquisadas disseram que sentiram a luz vermelha quente
e a luz azul fria. Mas como é que pode? Se não o cérebro que produziu isso. Foi jogado na mão de borracha. Olha só o que é o condicionamento. Isso aqui é uma pesquisa científica, foi replicada várias vezes, gente. Então, vocês verem o que o cérebro, o pensamento é capaz de fazer com o nosso cérebro. Imagine, gente, um pensamento que dura dias, horas, meses, anos, vira uma crença. Ele passa a reprogramar as nossas vias no cérebro, fazer conexões diferentes e te faz ter um comportamento diferente. Isso aqui é questão de minutos. Estão duvidando ainda? Então vamos continuar aqui comigo. Isso aqui é só ver de cima como é que é a pesquisa. É a postura do super-homem e Mulher Maravilha. Que isso, cara? Você é pesquisa científica? Pode pesquisar. Professora Amy Cuddy, psicóloga, professora da Universidade de Harvard. Ela realizou essa pesquisa que foi replicada por outros pesquisadores e tiveram suas variações. O que é isso, Carlos? Assim como o cérebro é capaz de produzir posturas em nós, as nossas posturas interferem no funcionamento do cérebro. O que é verdade? Isso é pesquisado cientificamente. Olha aqui, a gente é capaz de reprogramar no cérebro com posturas. Foi feita uma pesquisa com a doutora Amy Cuddy. Pegaram alguns indivíduos e pediram para que eles tivessem uma quantidade, tivessem uma postura do super-homem. Mãos na cintura, o peito ereto, os ombros abertos e o queixo levemente elevado. E as mulheres tivessem a posição da Mulher Maravilha, né? Com a mão na cintura, os ombros abertos e a cabeça levemente erguida durante 2 minutos. Ficava assim 2 minutos. E logo depois iam fazer algumas atividades. Uma dessas atividades era entrevista de emprego. E notaram perfeitamente nas estatísticas de que as pessoas que assumiram essa posição do super-homem da Mulher Maravilha tiveram mais bom desempenho na entrevista do emprego do que as pessoas que não tiveram. E que as pessoas que tinham essa postura também tiveram melhor desempenho em várias tarefas que fizeram de tarefas cognitivas durante a pesquisa. Então, simplesmente por assumir a postura 2 minutos do super-homem ou da Mulher Maravilha. Isso foi comprovado bioquimicamente, não só através da observação psicológica ou comportamental. Essas pessoas, logo depois de 2, 3 minutos, os pesquisadores dosaram na saliva delas a testosterona e o cortisol. Testosterona é um hormônio, tanto presente na mulher também, que predispõe a coragem, a autoconfiança, o pensamento proativo. E o cortisol é o hormônio do estresse. E descobriram, comprovado estatisticamente, que essas pessoas que assumiram essa posição durante 2 minutos ou 3 minutos, elas tinham um aumento de quase 20% da testosterona e uma diminuição do cortisol, o hormônio do estresse. Isso não é espiritismo, não é discurso religioso. Se quiserem pesquisar, Amy Cuddy e tantos outros fizeram essa pesquisa. A pesquisa da postura corporal, aumentando a testosterona, diminuindo o cortisol. Existem outras posturas que favorecem também a mente, tornando ela mais proativa. E também vice-versa, existem outras pesquisas que fizeram com indivíduos com os ombros colapsados, cabisbaixos, ficassem assim uns 5 minutos. E mais de 50% relataram o sentimento de tristeza, angústia, evocaram neles lembranças negativas, simplesmente uma postura durante algum tempo. Pedi para eles ficarem andando numa sala, dessa forma. Então vocês verem, gente, uma postura. Aí eu pergunto para vocês, isso é uma postura. Imagina um pensamento que dura minutos, horas, dias, meses, anos, vira uma crença. O que é capaz de fazer com a programação cerebral? Então, que o Espiritismo está falando, teoricamente, há anos, gente, as nossas neurociências estão comprovando por A mais B. Porque nós, espíritos, os leigos, nós não temos essas informações. E cada vez mais a ciência se aproxima dessas teorias espíritas que chegam para nós através da literatura. Isso aqui está no YouTube, no Google, quem quiser pesquisar. Então está aqui como a nossa capacidade de levar saúde e sanidade ao nosso cérebro ou levar doença. Isso é um mecanismo contínuo, gente, é o nosso dia a dia. Bom, então quais são as consequências da autoobsessão, desses pensamentos frequentes? Uma delas está aqui, gente, doenças mentais e físicas, com certeza. A autoobsessão é capaz de levar um processo depressivo, assim por diante. Um instituto de pesquisa da Universidade de Michigan, ela fez uma estatística, um estudo epidemiológico, e relata que de cada 2 pessoas, uma vai desenvolver doença psiquiátrica ao longo da vida. Se não for você que está me escutando, vai ser seu colega do lado. Então é muito alto. É muito alto. É uma estatística assustadora. Para você ver a importância da sanidade mental, de cuidarmos dos nossos pensamentos, da nossa psique. Isso é muito importante. Ah, eu não acredito nisso. Então vai continuar doente.
continua tendo os mesmos pensamentos negativos, só tomando remédio. As doenças físicas também podem ser causadas pelo cérebro, pela mente, isso é comprovado cientificamente, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, no Hospital das Clínicas de São Paulo, existe um ambulatório neurológico que trata das chamadas distúrbios neurológicos funcionais. O que é isso? A pessoa tem paralisia, perda de sensibilidade, cegueira, sem nenhuma lesão cerebral, lesão. Mas tem uma disfunção clara causada por questões emocionais. Pessoas que tiveram uma resposta a um estresse muito alto, pessoas que tiveram uma história de abuso físico, moral, sexual ao longo da vida, ou tiveram um assalto muito grande, passaram por estresse muito grande. Geralmente as pessoas respondem dessa forma. O pensamento é tão negativo, é tão pejorativo, é tão pessimista, que elas chegam a levar a uma alteração do funcionamento cerebral, ao ponto de elas ficarem paralisadas ou perderem a visão, por exemplo. Existe um ambulatório só para tratar disso. E não há remédio para isso. É trabalho com psicoterapia, é trabalho justamente com ludoterapia e tantas outras terapias alternativas que usamos para isso. Para melhorar o quê? O funcionamento mental, as crenças dela, para ela reprogramar o pensamento dela. E claro, a autoobsessão leva à obsessão espiritual, isso é claro. Porque é o ponto de vulnerabilidade. Tá? Mais uma vez eu repito, gente, os obsessores não são causadores das nossas doenças psíquicas. Eles são cofatores. Lembrando, por exemplo, 60% dos casos de depressão são genéticos. São genéticos. O obsessor ele vai ou pode ou não engatilhar justamente essa nossa predisposição. Assim são várias outras doenças psiquiátricas, como até o transtorno bipolar e tantas outras. Ele poderá ou não engatilhar, ou agravar, ou exacerbar aquela disfunção. Oi, perdão. Depressão. 60% dos casos são genéticos, transtorno depressivo, né? Bom, Carlos, como é que eu vou fazer então? Olha, gente, a gente poderia aqui passar o resto da noite falando de o tratamento e prevenção da autoobsessão. Mas a doutrina espírita por si só já nos traz assim, um conteúdo muito interessante sobre isso. Bom, antes de comentar qualquer coisa sobre o prevenção e tratamento da obsessão, eu quero dizer que muitos dos nossos pensamentos, gente, nossas crenças, são tão fixas que não dá, às vezes, para a gente resolver sozinho. Temos que procurar ajuda. Vamos saber a pedir ajuda. Nós estamos no século XXI. Se eu tenho um problema com dente, eu vou procurar um dentista. Se eu tenho um problema de encanamento na minha casa, eu vou procurar um encanador. Se eu tenho um problema com a justiça, eu vou procurar um advogado. Não é um pastor, não é um espírita. Se eu tenho um problema com a minha psique, eu vou procurar quem? Um psicólogo. Ou se quiser um psiquiatra. Eu não quero procurar nenhum dos dois. Procure um profissional de saúde da sua confiança. Ele vai te indicar alguém. Peça ajuda. Muitas das nossas crenças estão muito fixas na nossa cabeça. Já vem de anos. Está produzindo alterações de conduta ou alterações cerebrais, como mostrei para vocês, que nos levam a condutas que a gente não gostaria de ter. Então, pedir ajuda, isso é muito importante. Às vezes é necessário realmente a ajuda de um terapeuta. Mas uma das questões que a doutrina espírita já nos coloca é a capacidade nossa de exercitar a autoobservação através de técnicas de quietude mental. Que é isso, cara? Todo mundo meditar? Pode ser a meditação, mas coisa muito tão simples quanto meditar é silenciar. Vejam só, gente, nós estamos desde a infância programados para projetar a nossa vida para fora. Claro, é até natural, todos nós fomos treinados para isso. Estudar, escola, WhatsApp, são as redes sociais. Eu estou querendo aprender. A gente está sempre os sentidos despertos para fora, mas não fomos treinados, adestrados, condicionados para voltar para dentro. Saber escutar nós mesmos. Mas como é que escuta isso, Carlos? Primeiro, aprendendo a fazer silêncio. Que é isso, fazer silêncio? Gente, nós temos o hábito de querer tudo muito ruído. Ruído. Eu preciso ligar o som. Eu preciso ligar a televisão. Eu preciso ir para a internet. Eu preciso falar com alguém. Isso é uma tendência nossa. Claro, é uma característica nossa que o homem é um ser social. Tudo bem. Mas nós precisamos saber, assim como almoçar, tomar banho, escovar o dente, fazer a nossa higiene mental. Isso é exercício. Ninguém vai tentar fazer isso no furacão do problema. Pode até tentar fazer e até dar certo. Mas isso é um exercício. Recolhimento. É uma prece? Pode começar com uma prece. Porque a gente aprendeu que a prece realmente é para fazer o louvor, agradecer, pedir. Mas a prece deve ser um bate-papo direto com o nosso mentor espiritual. Com Deus ou com alguém que você sabe, que você acredite, que está te protegendo. Um bate-papo real, sem censura. Essa é uma forma muito eficaz da prece. Não só de ficar pedindo, não só de ficar agradecendo, não só de ficar louvando, mas conversar como se tivesse com um amigo do lado. Isso é uma sanidade mental importante, gente.
Senta aqui do meu lado, conversa comigo. Olha, eu estou com esse problema. O que eu posso fazer? O que você acha? É uma forma de você processando isso. E outra, se aquietar. Tirar 5, 8, 10 minutos por dia, ou que seja 3 vezes por semana, para fazer silêncio. Não é para receber espírito, não é para nada disso. É observar os sentimentos e pensamentos. Ah, mas vem muito pensamento na minha cabeça. É para isso mesmo, isso. Até que depois eles vão ficando na cadência e você vai começando a observar. Mas vai observar esses pensamentos sem julgar, sem censurar, sem justificar. Só observe. Para depois você identificar aquilo que realmente provavelmente está te incomodando. Se não consegue trabalhar com aquilo sozinho, procurar um profissional. Mas se você já identifica aquilo, vamos começar a trabalhar em cima daquilo. Um sentimento que você identificou e não se sente bem com ele. É isso que está me incomodando. Eu sinto essa inveja todo dia. Eu sinto essa frustração todo dia. Eu me sinto inferior mesmo. Você já começando a identificar isso. Essa é uma forma de meditação simples. Fechar os olhos e fazer silêncio. Eu quero fazer uma meditação profunda. Melhor ainda. Tem várias técnicas do YouTube que te ensinam isso. Ótimo. 10, 15 minutos. Mas é o nosso exercício, gente, da autoobservação. Técnicas de fazer silêncio. Isso é uma forma de você se estudar e identificar o que realmente, se é que existe algum pensamento que está recorrente. A autoobsessão. O que está te levando a ficar tão desagradável? Isso é exercício, gente. A gente não faz com isso 1 semana, 3 semanas. Isso é um hábito que a gente deve fazer para o resto da vida. É justamente essa técnica. Aqui só falando, gente, a autoaceitação é uma coisa que deve ser exercitada constantemente. É o auto-amor mesmo. Não dá falar que se ama o próximo se você não amar a si. Realmente tem uma distorção cognitiva nisso. A sua preservação da mente é quando você volta para si. É se preocupar consigo, é saber ter limites, é saber justamente transferir para você, e você é o dono da sua vida. E hoje, gente, nós estamos numa gama de modelos de comportamento. Eu tenho que ser bonito igual fulano, eu tenho que ser inteligente igual fulano, eu tenho que usar roupa igual fulano, eu tenho que ter aquele curso superior, eu tenho que ganhar igual ele, eu tenho que ter... Olha o que a sociedade exige da gente. A gente fica louco, maluco, isso é inviável viver assim. Então a gente tenta, muitas inconscientes, se enquadrar nesse caminho. Isso aqui justamente é retornar às suas origens e se aproximar de Deus, da sua intimidade. É o que você precisa, o que você quer. Por isso que a autoaceitação leva você ao encontro consigo mesmo. Isso é um exercício para a vida. É um exercício. E aqui, como eu falei, uma questão para se combater essa autoobsessão, a autorresponsabilidade. Que é algo assim muito imaturo da nossa parte. Transferir para a vida governador, país, obsessor, karma, é o médium, as nossas desditas, os nossos problemas. Isso aqui é uma das características, gente, a autorresponsabilidade de maturidade espiritual e emocional. Eu não sou o culpado, sou responsável. Eu vou tentar me ressarcir, como reabilitar aquilo que eu errei. E vou prosseguir adiante. Esse é o objetivo principal quando os espíritos falam de autorresponsabilidade. Que nós somos criadores do nosso próprio destino. Parar com essa questão, se Deus quiser. Não, Deus, Ele te coloca todos os instrumentos possíveis para você atingir as suas metas ou o que você queira. Isso é sempre uma questão nossa de transferir. Eu preciso que os espíritos, eu preciso que o médico, eu preciso que o guru, eu preciso que o pastor. Nós somos treinados para isso, porque isso vem lá dos nossos pais. Eles terem que decidir por nós. E essa geração, então, fica a questão mais difícil. Eu sou pai, eu estou aprendendo a ser pai. Então, todos nós podemos ter esses mesmos problemas de querer decidir por nossos filhos até quando estiver com 40, 50 anos. O processo evolutivo, a característica dele é isso aqui, autorresponsabilidade. O espírito de Hermâncio Dufour, através da mediunidade de Vanderlei de Oliveira, ele fala que o espírito chega um momento que ele tem que escolher, mesmo que escolha o errado, por ignorância. Somos nós, mesmo que escolha errado, mas ele tem que saber escolher, assumir a responsabilidade pelo que escolheu e prosseguir adiante. Não ficar no ponto que ele está. E continuar. E a vida é feita de escolhas, não tem como, gente. Então a Hermâncio Dufour fala isso, que o que torna o espírito maduro, é essa capacidade dele escolher e prosseguir adiante. E cada vez mais discernir o que é melhor para ele, o que é realmente saudável para ele. Isso é uma característica nossa. Meus amigos, veja bem, nós somos espíritos que estão em processo de evolução. Nós somos aprendizes da vida. O que nasce pronto é sapato, caderno, cadeira, carro, isso nasce pronto. Nós não estamos prontos igual esses objetos. Nós não somos isso. Nós somos espíritos em processo, em construção.
Então nós temos que cada vez mais nos amar, sim, respeitar nossos limites, identificar nossas qualidades, não ser coniventes com as nossas mazelas, mas não nos culparmos por ela. Então essa é a grande mensagem que eu estou passando aqui para vocês, gente, que a nossa mente, ela é capaz de moldar a nossa vida. Os nossos pensamentos virtuais é capaz de fazer tudo que está aqui à nossa volta, tudo que está na nossa vida. Todas as nossas escolhas, conquistas e conflitos, elas tiveram raiz na nossa mente. Não foi o obsessor, não foi o padre, não foi a esposa, não foi o filho, não foi aquele parente físico, não foi o colega de trabalho. Eles podem ter essa ou aquela contribuição, mas sempre colocar isso. A minha mente é virtual, meus pensamentos são virtuais, eu sou capaz de reprogramar o meu cérebro. Principalmente quando faço os repetidos de forma persistente. E, infelizmente, a gente faz isso para o lado negativo. Infelizmente. Mas precisamos reprogramar isso e temos todas as manhãs para fazer isso. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.